Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Coisa boa que todos estão bem. Com mais um sextou com direito tributário, olha que legal, né? Show. Muito difícil o trabalho da última aula, pessoal? Muito, nem fiz até agora. Olha só, hein? Tá bem, tá bem. Pra que dormir na sexta-feira? Nada como passar a noite fazendo trabalho de direito tributário. Eu acho importante isso. Inclusive, eu não tenho ideia de uma para sexta-noite do que o direito tributário. Então, acho bem interessante. Pessoal, mas não se preocupem, né? Eu sei que talvez vocês estejam com receio dos próximos trabalhos e da prova. Podem ficar bem tranquilos, tá? Só piora. É daqui para pior. Esse era o mais fácil que eu tinha para vocês, tá? Que estimulante isso! Viu só? Não sei qual é a graça que ele tá achando, né? Não sei qual é. Para uma sexta-feira. Para uma sexta-feira, né? Tá muito empolgado. Tá muito empolgado com essa turma. Mas, pessoal, eu confesso para vocês, assim, eu não gosto de apontar os responsáveis e os culpados, mas dessa vez eu vou ter que dizer, é uma pessoa chamada Zaira que fica se exibindo com vinhos e não dá vinhos para os colegas. É a maior vinícola da América Latina e ó, não vi nenhum vinho para nós ainda, entendeu? Essas coisas só presencial. Então, como é que bota esse fundo aí, gente? Colorido, Zaira? É bem legal. Tu entra ali do lado da camerazinha, onde tem aquela setinha para cima. Olha só. Aí tu entra ali. E aí diz ali Shows Virtual Background. Aí. Ai, meu não diz isso. Aqui tá. Todos falam. Legal. Vou procurar. Isso. Pessoal, qual que era a ideia, então, desse trabalho, tá? Primeiro era que vocês procurassem um acórdão do CARF, né? Que vocês tentassem se familiarizar com esse órgão julgador, porque a gente passa quase que toda a faculdade única e exclusivamente pensando nos tribunais, então jurisprudência dos tribunais judiciais, e parece que não existe a esfera administrativa. No direito tributário ela é bastante importante, então primeiro era isso.
Segundo, eu queria que vocês tivessem algum conhecimento sobre ágio, que é uma matéria bem importante no direito tributário, tá, pessoal? E eu queria mostrar para vocês o que é uma discussão tributária que acontece no dia a dia. Porque muitas vezes a gente tem a aula, a gente vê aqui a matéria e acaba que fica em descompasso da parte prática. Estou respondendo aqui no chat, tá, pessoal? Então, essa era a ideia, tá? Eu não queria que vocês fizessem grandes resenhas, eu queria só que vocês tentassem se familiarizar um pouco com o tema de discussão do direito tributário em relação ao imposto de renda. Se não é o principal, com certeza é um dos principais temas que nós temos em discussão hoje no CARF, é exatamente a tributação ou não do ágio, né? Acredito que todos vocês entenderam o que é o ágio, nós temos diversas formas de ágio, mas se a gente fosse resumir de uma forma bem direta e bem simples, o ágio, ele seria o pagamento, né, por uma valorização futura. Então, quando a gente compra algo e já paga a valorização, como se eu comprasse esse copo aqui, ó, e na hora que eu adquiro esse copo ele vale 10, mas eu pago 15 porque esses outros 5 eu sei que vai ter uma valorização, então eu estou pagando. E a discussão é exatamente se eu posso abater ou não do imposto de renda. Tá bem? Hoje nós tivemos uma reunião, então, pessoal, com todos os professores, a direção, a coordenação, pediram para a gente não passar muito de 1h30 de aula, então eu vou tentar ficar, eu tinha prometido entre 1h30 e 2 horas, eu vou tentar ficar mais próximo da 1h30, um pouquinho menos, um pouquinho mais, talvez. Já temos a tarefa da aula de hoje, tá? Já está postada lá no AVA. Uma tarefa bem mais simples, não se preocupem. O que eu quero que vocês façam, né? A gente vai ter, a nossa aula de hoje vai ser sobre os impostos do comércio exterior. Então, imposto de importação e imposto de exportação. Basicamente, 90% do imposto de importação e 10% da aula é imposto de exportação. Então, eu postei lá no AVA, pessoal, uma tarefa para vocês juntarem. É só juntar, tá? Assim, o que seria para mim o mundo perfeito? É que vocês juntem uma declaração de importação, mas antes de juntar, vocês leiam a declaração de importação. É só ler, tá? Ela é pequenininha, então pode colocar no Google modelo de declaração de importação. Eu só quero que vocês se familiarizem com esse documento, que é um documento extremamente importante que a gente vai ver na aula de hoje. Então, é só pegar, imprimir em PDF ali e juntar no AVA. Esse é o trabalho da aula de hoje, tá? Só o que eu peço... Não precisa ter... Oi? Não precisa estar preenchido nada, né? Não precisa o quê? Tá preenchido alguma coisa? Não. Até porque é bem complexo o preenchimento da ADI. Ah, tá. É bem complexo, tá? Por isso que eu falei. A finalidade é que vocês conheçam uma declaração de importação, tá, Zaira? Então, assim, leiam, né? Já que o trabalho ele é mais simples, não vai demandar tanto tempo, então pesquisem no Google ali, leiam uma declaração de importação e juntem no AVA, tá? Esse é o... Eu até já fiz, mas aí eu fiquei em dúvidas, não sabia se tu queria que fosse preenchido. Eu lembro que eu até perguntei o que seria aquilo, mas aí eu vou dar uma olhadinha lá com mais calma. Então. Tá. Respondendo a pergunta da Zaira, da outra Zaira, né, da outra nossa colega Zaira, se o ágio é a diferença apenas ou não. Zaira, não entendi a pergunta. Tu quer saber se o ágio é só a diferença entre o valor e a valorização? É isso, Zaira? Pode habilitar o áudio se quiser falar conosco, melhor até. Zaira? Enquanto a Zaira não responde, vou responder a outra. Elisiane, como serão as avaliações, tá? As avaliações vão ser 3 trabalhos e uma prova na G1. Na G2 são 5 ou 6 trabalhos, o seminário e uma prova, tá, Elisiane? A prova no G1 vale 5 e no G2 vale 4, tá? De cabeça eu não me recordo exatamente porque são algumas turmas, mas salvo engano é isso, tá? Então, a gente tirou mais ainda o peso da prova, tá bem?
Zaira, quando quiser chamar a respeito do ágil, eu fico aqui à disposição. Tá ali, conectando o áudio. Certo, Elisiane? Tranquilo? Zaira, depois só me explica certinho se quer saber se é a diferença, assim, o ágil é o acréscimo, tá? Claro, existem vários tipos de ágil, né? Se fosse tão simples, vocês não teriam tido a dificuldade que tiveram em relação a encontrar e analisar o material. Então, claro que a gente está tentando simplificar algo que é complexo, né? O ágil ele é bem complexo, mas basicamente ele é a diferença entre o valor que tu está pagando e a valorização. Tá? Então, vale 10, tu paga 15, então 10 é o que vale 5, tu está pagando a valorização futura na hora de incorporar uma empresa, na aquisição de alguma marca. Então, isso é considerado ágil, tá? Isso é uma operação que normalmente as empresas fazem porque tu consegue negociar melhor a aquisição de um produto, né? E se tu conseguir abater aquele valor, é melhor para a empresa. Tá bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, vamos iniciar a nossa caminhada sobre os impostos que incidem no comércio exterior, tá? Eu peço de novo, para quem tiver dúvida, se possível, habilita o microfone e pergunta, porque eu deixo tudo fechado, daí pisca o chat, eu tenho que parar, abrir o chat para responder para vocês. Tá? Então, se puder habilitar o microfone e perguntar, fiquem bem à vontade, façam isso. Por favor. Imposto sobre a importação. Tá? Então, o próprio nome já diz, ele vai incidir quando houver algum tipo de importação. Nós estamos estudando os impostos de competência da União. E o imposto de importação, ele é um dos primeiros impostos que foi criado. E ele é um principal exemplo que nós temos de um imposto que realmente ele vai ser sempre de competência do ente federativo maior, porque ele vai ter uma grande aplicação na regulamentação, na regulação do comércio exterior, né? Então, ele é um imposto que ele é muito importante para as questões econômicas, tá? E a gente vai ver isso durante a nossa aula de hoje. Então, ele é um imposto que quem tem competência para criar, legislar a respeito dele é a União, tá? Então, cabe somente à União dispor a respeito do imposto de importação, né? Falando sobre a questão econômica, ele é o principal imposto que nós vamos dizer que ele tem características extrafiscais, né? No direito tributário, uma das classificações que nós temos dos impostos é entre impostos fiscais e extrafiscais, tá? Mas é importante, já que a gente está no âmbito de graduação, nós estamos na academia, a gente tecer alguns comentários a respeito dessa classificação. Por quê, pessoal? Porque odiernamente, tá, sempre se classificou em fiscal e extrafiscal com o seguinte conceito: um imposto fiscal é aquele que visa única e exclusivamente a arrecadação, tá? Então, ele é criado só para arrecadar, ele tem a finalidade arrecadatória. E um imposto extrafiscal é aquele que ele tem uma outra finalidade que não arrecadatória, normalmente uma finalidade de intervenção do Estado na economia, tá? Então, vamos citar o imposto fiscal, IPVA, imposto extrafiscal, o principal exemplo que a doutrina sempre trouxe para nós, imposto sobre a importação. Só que com o passar dos anos, estudando essa classificação, a doutrina criticou muito, tá? Por quê? Porque o fiscal, ok, ele vai visar arrecadação, mas o extrafiscal, de uma forma ou de outra, ele também visa arrecadação, porque é dinheiro que está entrando para o poder público. Então, a doutrina começou a modificar, né, de forma singela, mas muito importante, o conceito da extrafiscalidade. Tu vai visar arrecadação, mas tu vai ter uma outra finalidade além da arrecadação. E começou a aceitar que nós temos diversos impostos que têm uma carga de extrafiscalidade.
começou a se criar o quê? Cargas de extrafiscalidade. Antes só dividia ou é fiscal ou é extrafiscal. Agora nós temos impostos que eles são utilizados muitas vezes como fiscais e muitas vezes como extrafiscais, tá? Então a doutrina ela passa a aceitar esse tipo de classificação e também ela passa a aceitar cargas de extrafiscalidade. Então, hoje nós não temos mais só o exemplo do imposto de importação, que nós temos 3 principais exemplos: importação, exportação e IOF, tá? Eram os 3 principais exemplos de impostos extrafiscais. Agora não, nós temos o IPI, o imposto de renda, tá? Abriu o conceito da extrafiscalidade. Por quê? Quando eu concedo isenção do imposto de renda, que a gente até já viu alguns exemplos na última aula, eu concedo isenção do imposto de renda, eu estou utilizando ele em caráter extrafiscal. Quando eu coloco a alíquota 0 do IPI para os móveis da famosa linha branca, eu estou utilizando o IPI com seu caráter de extrafiscalidade. Tá? Então, começou a se entender que boa parte dos tributos, eles podem ser utilizados também em caráter extrafiscal, não somente eminentemente, tá, arrecadatório, mas eles podem ter uma outra finalidade. Então, essa classificação hoje ela é até muito criticada, porque alguns professores que nós temos, grandes pensadores do direito tributário brasileiro, hoje dizem que quase todos os tributos eles seriam extrafiscais. Porque se vocês pensarem, cada tributo a gente vai poder, pelo menos, ter uma faixa de isenção que realizaria uma finalidade que não arrecadatória, sim uma finalidade de intervenção na economia. Mas o que ninguém diverge, que o principal exemplo que nós temos de extrafiscalidade no nosso país é o imposto de importação. Por quê? É uma forma que o governo tem direta de mexer na economia. Então vamos lá. Oi? Qual que é a importância prática de conceituar extrafiscal ou fiscal? É só para fiscal não poderia conceder isenção e a extrafiscal sim? É isso? Anderson, a importância prática do fiscal para o extrafiscal é mais quando nós estudamos os princípios da anterioridade, que inclusive a gente vai ter que ver hoje no final do nosso estudo sobre imposto de importação, tá? Porque os impostos que têm uma alta carga de extrafiscalidade, eles vão ser exceção à anterioridade, tá? Para o contribuinte, não tem nenhuma diferença. Para o poder público vai ter diferença porque eles vão começar, os impostos que têm caráter extrafiscal, eles começam a ser exceções às limitações constitucionais ao poder de tributar. Alguns mais exceções, outros menos exceções, tá? Mas então essa é a diferença prática. Entendido, Anderson? Sim, entendi. Obrigado. Show. Tá? Então, o principal exemplo que a gente sempre teve na doutrina foi o imposto sobre a importação. Então, ele tem uma carga eminentemente extrafiscal. Por quê? Tá? Quando o governo ele quer interferir na economia em relação ao comércio exterior, ele aumenta ou diminui o imposto de importação. Vamos lá. Um exemplo. Digamos que esse notebook que eu estou usando, ele tem uma nova tecnologia. Tá? É uma tecnologia que as pessoas podem usar ele à vontade, que não terão nenhum problema de visão com o passar do tempo, ao longo dos anos. Tá? Então, é vantagem para o poder público, né, fomentar a saúde no nosso país e fazer com que a população tenha um acesso facilitado a esse notebook. Ocorre que a indústria nacional ela não está produzindo na quantidade que o cidadão está pedindo, que o cidadão está demandando. Tá? O que pode o poder público fazer? O governo federal pode simplesmente zerar ou isentar o imposto de importação em relação a esse notebook. Por quê? Facilitando o acesso
da população a esse produto, tendo em vista que é importante para a manutenção da saúde, para essa questão que envolve a visão futura do cidadão. Então, notem, o imposto de importação ele está sendo utilizado com a sua característica eminentemente extrafiscal. Eu estou diminuindo ele até chegar ao zero, tá? Para possibilitar um acesso mais facilitado. Essa situação acontece muito com remédios, tá? Então, remédios têm um imposto de importação zerado, maior parte, para facilitar o acesso da população aos remédios. Agora, vamos pensar numa indústria que é muito forte no Brasil, a indústria automotiva, né? Basta a gente passar em Gravataí, por exemplo, que a gente vê aquele pátio da GM normalmente cheio de veículos, né? Então, abarrotado de veículos. Então, pessoal, o que é a vantagem para o poder público? Aumentar ou diminuir o imposto de importação sobre os veículos? A vantagem para o poder público é deixar o imposto de importação mais elevado. Por quê? Porque assim ele consegue uma proteção maior à indústria nacional. Vamos pensar, o que nos impede, né, em regra, de ter um carro importado? Tá? O que impede o cidadão de ter um carro importado é porque o padrão é que ele seja um valor consideravelmente mais elevado que o carro nacional. Né? Então, é vantagem para o governo manter o imposto de importação maior sobre o veículo para proteger a indústria nacional. Daí vocês devem estar pensando, professor, mas tu falou que o extra fiscal não visa arrecadação, mas se eu mantenho ele mais elevado, vai arrecadar mais. Primeiro, não é verdade, tá? Porque daqui a pouco, se eu diminuísse, na quantidade se arrecadaria mais. E segundo, eu mantenho ele mais elevado, não é com a finalidade arrecadatória. Como eu falei, todo tributo, né, nem imposto, todo tributo ele vai ter algum percentual de finalidade arrecadatória. Mas, quando eu mantenho o imposto de importação mais elevado, eu não estou preocupado com a minha arrecadação. Eu estou preocupado com a proteção da indústria interna. Eu estou preocupado com a proteção da indústria brasileira. Olha, eu vou impedir que entre tantos veículos importados que prejudique a nossa indústria. Então, essa é a finalidade de manter o imposto sobre a importação mais elevado no que tange aos veículos importados. Aqui nós temos um exemplo claro da utilização extrafiscal desse imposto, né? Notem, ele pode ser utilizado para facilitar a entrada dos produtos em território nacional, bem como ele pode ser utilizado para afastar, para dificultar a entrada de determinados produtos no território nacional, tá? Mas, afinal, a gente já falou, já estamos falando aí há 20 minutos do imposto sobre a importação, mas o que é importar, né? A gente está fazendo essa aula online, mas se nós estivéssemos presencialmente, eu perguntaria para vocês, o que é importar? O que é algo importado? Porque isso é um conceito que a gente não precisa entrar na faculdade para saber. Todo mundo já tem o seu conceito de importação. E quando a gente vai estudar, a gente verifica que, na verdade, para o direito tributário, tem algumas particularidades em relação à importação. Então, a gente já tem um conceito, acredito que a maior parte de vocês diria, quando algum bem vem do exterior, e não vai estar errado, a gente só vai ter que complementar esse conceito que nós temos já antes mesmo de entrarmos na faculdade, né? Desde pequeno a gente já sabe, aquilo é importado, não, aquilo não é importado, né? Então, pessoal, para o direito tributário, importação, tá? Significa a entrada no território nacional do produto estrangeiro com a finalidade de ser incorporado, tá, à economia interna, né?
seja para as finalidades industriais, comerciais ou inclusive de consumo, pessoal. Então, entrada no território nacional, então o produto ele tem que entrar no Brasil, tá? Com a finalidade de ser incorporado à economia interna. Então, é um produto que ele vem para ficar, tá? Vem para ficar, ele vem não para sair do território nacional, ele vem para ficar. O produto tem que ser estrangeiro, então o produto ele é fabricado fora do nosso país. Significa dizer que não existe importação de produto nacional ou de produto nacionalizado, então não tem como fazer uma importação de Havaianas, né? Eles não podem importar Havaianas, que são produtos nacionais. Eu vou explicar o produto nacionalizado quando a gente estudar o imposto de exportação, tá? Então, não incide se o produto ele é nacional ou se ele é nacionalizado, pessoal, tá? Só incide sobre o produto que ele é fabricado no exterior, tá? Deixa eu ver. Tem uma pergunta no chat? Não está abrindo aqui para mim. Alguém pode verificar se tem uma pergunta no chat, pessoal, por gentileza? E como eu pedi, se vocês puderem utilizar nesse momento mais a pergunta de forma verbal, me facilita bastante, tá? Então, tem que entrar no território nacional, tem que ser estrangeiro e tem que vir para ser incorporado pela economia interna, né? E como é que ele é incorporado pela economia interna? Se ele veio para ficar, seja para as finalidades industriais, comerciais ou se é de consumo, né? Importei um produto para mim mesmo, né? Porque eu quero utilizar. Inclusive, hoje eu estava chegando em casa, né? Eu já tinha visto na internet, hoje eu tive que ir ao escritório, quando eu voltei do escritório, eu estava chegando, peguei uma caixa, né? O que estava nessa caixa? Eu comprei alguns chocolates importados, então realizei uma importação, tá? E esses chocolates, eles vieram para ficar, né? Eles vão ser consumidos. Então, foram produtos que vieram para ser consumidos por mim, né? Mas é o seguinte, passou essa coisa de coronavírus e eu proponho para vocês, para a gente fazer uma exposição de carros importados antigos. Temos muitas colegas e colegas na nossa turma que gostam de carros, e a gente vai fazer uma exposição, a gente aluga ali a Fiergues para expor os carros importados antigos, e começa a vir carro da Alemanha, carro da Inglaterra, dos Estados Unidos, vem carro de vários lugares do mundo aqui para o nosso país, para a nossa cidade, Porto Alegre, e a exposição vai durar um mês. Pessoal, vamos lá. Esses carros são produtos estrangeiros? São. Entraram no território nacional? Entraram no território nacional. Vai incidir o imposto de importação? Não. Por que não vai incidir o imposto de importação, pessoal? Porque esses carros, eles não vão ser incorporados à economia interna. Eles entraram para futuramente sair. Então, eles vieram, vão participar da exposição e vão retornar aos seus países de origem, né? Isso é o que nós chamamos no direito tributário de admissão temporária, tá? Ou da mesma forma, acredito que vocês nunca viram, né? Mas se vocês não viram, podem perguntar para algum conhecido de vocês. O litoral, assim, nosso litoral mais perto de Torres, e principalmente o litoral de Santa Catarina, no verão, ele fica lotado de argentinos, tá? Não sei se vocês já presenciaram essa cena, acredito que não, né? Mas vai para o litoral lá, então tá lotado de argentino. Eles pagam imposto de importação sobre os veículos que eles entram aqui no nosso país? Não, porque eles têm uma admissão temporária, né? Eles não vão entrar no nosso país para serem incorporados à economia interna.
Eles vêm, passam as férias e retornam ao seu país de origem. Professor, Oi, então, Anderson. assim, nesse tempo, eu atrapalhando de novo, nesse tempo aí de... Atrapalhando nunca, é isso aí. Habilita o áudio e pergunta. Agora, por exemplo, nesse tempo de coronavírus, assim, se uma empresa precisa dos insumos para poder produzir mais máscaras, tá? Então, não tem necessidade de baixar o imposto, nem de aumentar. Não vai nem incidir imposto, porque seria algo só temporário, enquanto tiver o Covid, por exemplo. Não, Anderson, porque essas máscaras elas vão ser incorporadas à economia, né? A admissão temporária é algo que entra no nosso país e sai. Ó, esse carro do argentino entrou e saiu. Os carros da nossa exposição entraram e saíram. Esses insumos eu vou comprar, vou produzir a máscara e vou vender ou vou doar. Então, esses insumos eles vão ser incorporados à economia interna, tá, Anderson? Não importa que é só temporário, por exemplo, só até acabar a epidemia, por exemplo. Não. É que a questão aqui é a admissão temporária. Não é um negócio jurídico que ele é temporário. É como esses bens eles não vão ser incorporados à economia, Anderson, por isso que não incide o imposto de importação. Não é porque é um negócio jurídico que eu vou fazer somente durante um período. Entendi. Entendeu? Mas assim, eu posso ele vai ser só um segundinho, não sei quem é que está perguntando. É a Zaira. Zaira, imaginei, mas não quis chutar. Anderson, eu vou dar esse teu exemplo no final da análise do imposto de importação para tu ver o que pode acontecer. Essa sua pergunta é muito boa e cai como uma luva no final da nossa análise, tá? Para tu ver o que pode acontecer em relação a exatamente essa situação. Eu vou pegar a tua situação de exemplo, tá bem? Obrigado. Manda, Zaira. Eu posso dizer que, na verdade, vai incidir o imposto sobre um produto ou sobre um objeto que, de alguma forma, está envolvido em uma relação comercial, porque, no caso do exemplo dos carros da exposição, não existe uma relação comercial, esse produto não vai circular no território. Agora, quando incide imposto, é porque os produtos podem circular em várias ou sucessivas relações comerciais. Não, Zaira, a gente não pode ter isso como verdade, porque olha o exemplo que eu dei. Eu comprei chocolate para comer, ele não vai circular, ele vai da minha casa, ele vai para o meu estômago, entendeu? Mas a tua aquisição foi uma relação comercial. Mas eu posso ter pago para alugar esses veículos para nossa exposição. Eu tenho uma relação comercial e mesmo se eu não paguei, se foi um comodato, eu também tenho uma relação comercial, Zaira. Não falta relação comercial, tá? E assim, ó, por exemplo, só para tu teres uma ideia, digamos que tu tá morando nos Estados Unidos, tu gosta muito de mim e tu me faz uma doação, né? Me dá de presente uma Ferrari, manda lá dos Estados Unidos uma Ferrari para mim. Melhor, lá da Itália, né? Uma Ferrari 0 km, porque depois a gente vai ver a gente não pode hoje importar veículo usado, salvo de colecionador. Tu me manda uma Ferrari 0 km de presente, tá? É um presente que tu tá me dando. Vai incidir imposto de importação? Vai. Vai, né? Vai. Isso daí é um presente. A gente pode dizer que a gente tem uma relação comercial? Não, quer dizer, para o destinatário, nesse caso, não existe uma relação comercial, mas, na verdade, o sujeito da relação comercial, nesse caso, seria aquele que está te presenteando. Mas qual relação comercial a gente tem? Nenhuma, é um presente. Não, a gente não tem, mas essa Ferrari eu não ganhei do dono da Ferrari. Eu tive que pagar por ela. Tá, mas daí tu pagou lá, só que isso daí não interessa para o direito tributário brasileiro, tu pagou lá na Itália, tá? Pagou R$1 milhão lá, não é isso que vai interessar, entendeu? Ó, porque no nosso... Sim, claro, porque essa Ferrari vai entrar aqui com uma guia onde eu vou pagar só o imposto de importação. Não é isso? Assim... Quem vai pagar vai ser o importador. Tem que ver quem é que vai estar importando essa Ferrari. Se vai ser tu ou se vai ser eu, Zaira. Mas assim, nesse exemplo, tu comprou lá na Ferrari, lá, tá? Comprou a Ferrari e tu tá mandando pro Brasil, tá?
nós vamos tirar a loja. Não tem a loja, tem eu e tu. Tu diz, amor, eu vou te dar um presente. Tá? Quando a gente ganha um presente, tem uma relação comercial? Não, né? A gente vai no aniversário de alguém e dá um presente. Não é só porque é uma Ferrari que tem uma relação comercial. É só tu é uma pessoa caridosa e tem dinheiro, né? E tá reconhecendo que eu sou uma pessoa muito boa também. Tá me dando uma Ferrari. Deus te ouça. Hã? Deus te ouça que um dia eu tenha dinheiro para te dar uma Ferrari. Eu também. Vou torcer muito para isso. Zaira, nota, a gente não tem uma relação comercial. Está me dando um presente. Então, não é a existência ou não da relação comercial que vai fazer com que incida o imposto de importação. O que vai fazer é que o produto ele vem para ficar num país. Tá? Entendeu? É diferente. Tá. O que importa é a entrada da riqueza no território. Com a finalidade de permanecer no território nacional. Ok. Entendeu, Zaira? Entendeu. Tá bom, show de bola. E o trânsito aduaneiro, tá? O que é o trânsito aduaneiro, pessoal? Vamos lá. Nós temos diversos exemplos, né? Digamos que um uruguaio, ele importa uma Ferrari, só que por algum motivo é mais barato importar pelo Porto de Santos do que pelos portos uruguaios. A Ferrari chega no Porto de Santos, só que ela vai para Punta del Este. Tá? Ela só vai transitar no território nacional. Se ela só vai transitar no território nacional e vai sair, nós temos o trânsito aduaneiro. Ou podemos pegar o mesmo exemplo que o Uruguai está mandando uma frota de carro para o Chile e a melhor rota que tem é passando por todo o Brasil. Vai atravessar. A cegonha vai atravessar todo o Brasil. Tá? Olha, a cegonha vai entrar e ela vai sair. Entra numa ponta, sai na outra. Isso nós chamamos de trânsito aduaneiro. Né? Porque é um deslocamento de um bem que poderia incidir o imposto de importação, mas como ele não vai ser incorporado à economia interna, pessoal, não incide. Tá? Como ele só vai passar pelo nosso país, não vai incidir o imposto de importação. Então, quando nós temos admissão temporária, não incide o imposto de importação, da mesma forma que quando nós temos o trânsito aduaneiro, também não incide o imposto de importação. Tá? O que é produto? Né? Produto, pessoal, é um termo bem amplo. Né? A gente utiliza ele de uma forma bem abrangente, inclusive no nosso dia a dia, em conversas de bares, em conversa com os nossos amigos. Tá? E no imposto de importação, a gente vai utilizar ele tanto para mercadorias, e aqui vai a observação das áreas. Então, mercadorias são aqueles bens que eles têm uma finalidade comercial. Digamos que não é a Zaira me dando uma Ferrari, mas sim uma revendedora de carros importando a Ferrari para vender aqui, para revender. Então, aqui nós temos um produto, uma mercadoria, também como determinados outros bens, tá, pessoal? E esses bens que são aqueles destinados para o uso final, né? Então, o importador é o destinatário final. Então, quando eu comprei meus chocolates, né? Baita exemplo para eu dar hoje, chegou bem no dia que eu quero conversar com você sobre importação, tá? Eu tenho um produto. O que é estrangeiro? Então, ele é produzido fora do Brasil, então ele é produzido em outro país. Que é importante a gente destacar, só que ele pode ser produzido pela ação humana ou pela natureza. Tá? Então, tanto faz se é um produto natural ou se é um produto que ele é produzido pela ação humana. Chegou no nosso país, ele é um produto estrangeiro, ele é um produto que ele é passível de incidência do imposto sobre a importação. Agora começa a vir alguns detalhezinhos
chatos do imposto de importação? Eu diria, pessoal, que talvez o imposto de importação seja o mais difícil que nós temos no nosso país. A prática dele. Ele é mais difícil que o ICMS. Tá? É uma disputa bem parelha, né? Por quê? O fato gerador do imposto de importação, está lá no CTN, é quando esse produto estrangeiro ele adentra o território nacional. Tá? Então, é quando ele entrou no território nacional. Pergunto, o que vocês acham, pessoal? A Zaira mandou uma Ferrari para mim lá da Itália. Quando que ela entrou no território nacional? Em que momento ela entrou no território nacional? Como é que eu faço esse controle? Tá? Em qual onda que passou o navio que está vindo a Ferrari que valeu o território nacional? Tá? É bem delicada essa situação. Né? Que dia era aquilo? Porque isso é muito importante. A data do fato gerador é o que vai delimitar a lei que nós vamos aplicar. Tá? E o final da nossa explicação sobre imposto de importação vai ser bem chocante para vocês. Vocês vão ver a dificuldade que é realizar uma importação. Cada órgão cada produto tem um órgão regulador, é isso? Como assim? Por exemplo, para dar entrada num produto, ele tem que circular. Para ele circular, ele tem que ter a liberação de algum órgão. Aí não é nessa... Sim. Isso sim. Sim, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Sabe qual que é a maior dificuldade, Zaira? Agora é outra Zaira falando, é a Zaira do vinho, né? A Zaira Wine. De importar um veículo para o nosso país? Sabe qual é a maior dificuldade, Zaira? Não. Tu conseguir liberação do IBAMA em relação aos pneus. Opa! Olha aí. Tá? Nem imaginei isso. Até porque, lógico, os pneus que se usam lá fora são muito piores que os nossos, poluem muito mais, né? Pneus de uma baixa qualidade. Então, o mais difícil num carro importado, para vocês terem uma ideia, é conseguir a liberação do IBAMA em relação aos pneus. Tá? Então, sim, tu vai estar sujeito aos órgãos reguladores, mas, claro, daí aqui a gente foge só um pouquinho do imposto de importação em si, aqui a gente fala algo realmente mais relacionado, de uma maneira geral, ao comércio exterior, a tudo que vai incidir na importação, tudo que tu vai ter que fazer para importar um produto, né? Cada produto, vai importar medicamento. Vou fazer para ti com a minha letra igual, só vou mudar embaixo. Só que eu perguntei para ela agora, para saber como é que, Douglas? qual que é. Acho que o teu áudio está ligado, Douglas. Tá? Então, Zaira, todo produto que tu vai importar, sim, ele vai ter uma regulamentação no nosso país. Tá? E daí tu vai estar sujeito ao controle dos fiscalizatórios. A verificação do fato gerador e a arrecadação vai ser tudo perante a Receita, onde se der a entrada do produto no território nacional, não? Sim, isso aí a gente vai ver. Tá? O imposto de importação, sim, porque ele é federal. Tá? No ICMS, Anderson, a gente vai ver que temos um detalhe no ICMS importação. Tá? Eu não sabia que tinha ICMS importação. Nós temos 9 tributos que incidem na importação. E que ICMS era só a circulação aqui dentro. Ele ganhou esse apelido agora não, né? Já faz alguns anos, porque ele incide na importação, inclusive por pessoa física. Então, eu não sei se faz sentido, de repente, escolher qual é o estado que tu quer que entre o teu produto. Cada estado pode cobrar diferente o ICMS. É isso que a gente vai ver, não é pela entrada do produto, e sim pela destinação. Ah, tá. Tá? Isso foi uma das principais discussões que nós tivemos ao longo da década dos anos 90, início dos anos 2000, até ter uma emenda à Constituição, Anderson, em relação aos estados, porque são poucos estados que têm portos capazes de receber altas cargas importadas, né?
Então, poucos estados se beneficiavam com ICMS importação. Então, depois de muita discussão, teve uma emenda à Constituição que se colocou como responsável o destino do produto, tá? Na verdade, está localizado o importador e não por onde ele entra. Então, a data da chegada do produto seria o momento da declaração, quando o produto desembarca no país? É o que eu estou tentando chegar, Zaira. Vou chegar lá. Ok, obrigada. Tá bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, pessoal, quando a gente vai estudar, a gente vai dar uma lida no CTN, por exemplo, vocês vão ler isso, a entrada do produto estrangeiro. Só que como é que a gente vai saber? Isso que eu estava conversando com vocês. Como é que eu vou saber quando que o produto estrangeiro ele entra no território nacional? É muito complexo essa situação. Então, nós temos o que nós chamamos de ficção jurídica, tá? O fato gerador, né, ele vai se dar com a declaração de importação, né, com a DI, Declaração de Importação, no Siscomex, que é o Sistema de Comércio Exterior que nós temos. Muito importante aqui, pessoal, só a título de conhecimento para vocês, primeiro tu faz o registro da importação, e esse registro da importação não vale para fins de fixação de alíquota, base de cálculo, enfim, do imposto de importação. O que vai valer é quando tu faz a declaração de importação, que inclusive tu já tem que recolher os tributos, tá? Incidentes na importação. Então, esse é o momento do fato gerador. Então, a gente cria essa ficção jurídica, deslocando o fato gerador para o momento da declaração de importação, tendo em vista que a entrada do produto em território nacional é muito complicado quando a gente não está falando de via terrestre, né? Tá? Então, quando eu faço a declaração de importação, ocorre o fato gerador do imposto de importação, tá, pessoal? E é exatamente essa declaração que eu quero que vocês juntem lá no AVA como trabalhinho da aula de hoje. Vamos lá. Importamos a Ferrari, tá? Importamos a Ferrari, ela chega no Brasil e ela custa 500 mil euros, a Ferrari. Imagina, ainda mais em época de Covid-19, o câmbio tá uma loucura. Hoje eu estava lá no escritório, estava conversando com o meu sócio, ele falou que o dólar estava 5,32. Sério? Eu viajei em dezembro para os Estados Unidos, na alta, acho que eu paguei o dólar 4,40 e poucos, eu achei um absurdo de caro. Não chegou a 4,50. Imagina, tá 5,32, estava 5,32 hoje, pessoal. Então, olha a importância, e vocês sabem, né? Importação não é uma coisa que tu faz hoje e chega amanhã. Importa uma Ferrari da Itália e tu vai ver quanto tempo vai demorar essa Ferrari para chegar no Brasil. Tá? Que câmbio que eu vou utilizar? Porque eu posso ter vantagem se eu utilizar o câmbio do dia que eu importei, né? Mas não interessa se é mais vantajoso para o fisco, para mim, para quem quer que seja, tá? Eu vou utilizar sempre o câmbio do dia do registro da minha importação, tá? Que logo depois eu gero a minha declaração de importação. Então, eu uso o câmbio do dia do registro. Eu verifico o dia que eu vou registrar e utilizo o câmbio dessa data, né? Nós vimos que incide somente sobre mercadoria estrangeira, não pode, então, incidir sobre Havaianas. Eu fabrico Havaianas, eu mando para os Estados Unidos e depois, por algum motivo, eu compro Havaianas. Uma outra loja compra Havaianas. Se a Havaianas é produzida no Brasil, não vai incidir o imposto de importação. Da mesma forma que não incide sobre mercadoria nacionalizada, que eu vou explicar quando a gente verificar o imposto de exportação. Então, é única e exclusivamente produtos estrangeiros.
Vamos lá, digamos que eu importei esses chocolates e chegaram todos os chocolates estragados. Por algum motivo chegou tudo ruim e eu reclamo com a loja e a loja me manda novos chocolates. Eu mando aqueles e eles mandam novos chocolates para mim, tá? Como nós estamos realizando uma troca e já foi pago o imposto de importação sobre esses chocolates, não vai incidir novamente o imposto de importação. Incidiu na primeira vez que entrou, no momento que tu realiza a troca do produto, que tu realiza a troca da mercadoria, não incide o imposto de importação, tá? Ele vai incidir só no primeiro negócio jurídico realizado. Senão a gente teria um bis in idem aqui. Não pode incidir de novo, porque nós não temos uma nova manifestação de riqueza. A gente manifestou a riqueza na primeira vez, depois a gente está só trocando um produto que por algum motivo não estava a nosso contento, tá? Então, quando a gente realiza a troca e esse produto ele vai entrar novamente no território nacional, não ocorre a incidência do imposto de importação. Quando existe a pena de perdimento, tá? Quando nós temos a pena de perdimento, pessoal, é quando o contribuinte ele acaba sendo sancionado com a perda do produto, seja o motivo que for, caso ele já tenha recolhido o imposto de importação, ele tem direito à devolução desse imposto, tá? Então, foi lá, recolheu o imposto de importação, por algum motivo, pena de perdimento. Era um produto que ele não era autorizado a circular no Brasil. Até alguns meses atrás, né, mais ou menos um ano e pouco, a melatonina não era permitida. Agora, inclusive, ela ainda não é permitida, né? Só acho que continua sendo só por manipulada, tá? Então, eu vou lá e importo melatonina. Eu não posso importar melatonina. Eu sou proibido de importar melatonina. Tá? Mas eu paguei imposto de importação, que vai acontecer pena de perdimento. Eu vou perder as minhas mercadorias. Eu estou importando um produto que ele não é legalizado para circular em território nacional. O que vai acontecer? Ele vai acabar que ele não vai ser incorporado à economia interna. Aí vem a pergunta, não me lembro qual dos colegas fez a pergunta da questão, acho que foi a Zaira, da fiscalização pelos órgãos reguladores. Sim, a Anvisa vai olhar e vai dizer, não, tu não pode vender melatonina no território nacional, porque esse produto ele é proibido. Eu vou perder todo o meu produto. Só que se eu já recolhi um imposto de importação, esse bem acabou que ele não foi incorporado à economia interna brasileira, não existe razão para que a União continue com o valor do imposto de importação, tá? Professor, se tu importa algum produto assim proibido e acaba pagando ali, não tem como cair em contrabando e aí devolve alguma coisa? E aí tem direito a recebimento? Assim, ó, tem, né, como cair em contrabando. Tem como tu cair em contrabando, sim, tá? Daí é um tipo penal, até quem vai ter mais conhecimento para explicar isso para vocês é o professor Ângelo, mas tem sim como tu ser tipificado como contrabando. Isso acontece muito, né? Cigarro falsificado do Paraguai, isso é contrabando, né? Agora, digamos que geralmente não tem, né, pagamento, né, quando faz contrabando assim, produto proibido. Mas caso, sei lá, tenha feito parcial, assim, para tentar dar uma enganada, mesmo assim se devolve? Sim, é que por exemplo, o contrabando mesmo, dificilmente tu vai fazer de forma legalizada, né? Vamos lembrar lá vamos usar de exemplo, lembrar o Pablo Escobar, digamos que fosse no Brasil, né? Não fazia contrabando declarando, tá? Essa é a regra do contrabando, é tu não declarar. Mas se tu quiser declarar, vou fazer contrabando declarando, que existe também, tá? E tu recolheu o imposto de importação, tá?
Ah, então tem a devolução também. É que eu fico imaginando assim, tem a devolução para pequenas quantidades, assim, agora quando é muito que cai, né, na incidência, é até penal, mesmo assim se devolve, então, o que se paga pelo... Não realiza o fato gerador. São Aham. esferas diferentes. A esfera tributária, ela é diferente da esfera penal. Tanto que no tributário 1 vocês devem ter aprendido o princípio do não oler, né? Que ele está previsto no CTN, dizendo que independente da legalidade do ato, se ele é fato gerador de um tributo, tem que pagar. Então, por exemplo, um traficante tem que pagar imposto de renda sobre o dinheiro que ele recebe do tráfico. Vocês já ouviram falar em uma declaração de imposto de renda que diz tantos milhões do tráfico de drogas? Nunca vai ter, né? Então, a esfera tributária ela se diferencia da esfera penal. Ok, Entendeu, Anderson? entendi. Tá. Remessa postal internacional, tá? É quando a gente recebe pelos correios, né? Por exemplo, um produto importado, né? Quem que é o contribuinte? É o destinatário, eu, né? Eu sou o contribuinte, mas o transportador, ele é o responsável. Tanto que como é que a gente faz esse recolhimento? Normalmente a gente faz o recolhimento perante a própria agência dos Correios, tá? A gente tem que ir lá recolher. Por que os Correios só vão liberar o nosso produto depois que a gente recolheu o tributo? Porque enquanto nós não recolhermos o tributo, ele é responsável. Então, se ele liberar a nossa mercadoria e não pegar o nosso dinheiro, a Receita Federal pode simplesmente cobrar dos Correios o valor daquele tributo. Então, é um imposto de competência da União. O sujeito ativo é a União, né? O sujeito passivo é o importador. Aqui um detalhe, que eu acredito que todos vocês saibam, não precisa ser só pessoa jurídica, pode ser pessoa física. Voltamos para o nosso exemplo de hoje, que eu dei comigo mesmo, né? Tá? Então, hoje, acabei de dar um exemplo de uma operação de importação que eu fiz, e eu sou pessoa física. Então, não interessa se é pessoa física ou jurídica, os dois são contribuintes do imposto de importação. Tá? Agora, muito importante, a base de cálculo desse imposto. A base de cálculo desse imposto, ela não é só o valor do produto, né? Ela é o que nós chamamos de valor aduaneiro. E você tem que ter muita atenção aqui, porque ele vai ser muito importante quando nós estudarmos o IPI, tá? O que é o valor aduaneiro? O valor aduaneiro, ele é o custo da mercadoria, então é quanto eu paguei a mercadoria, né? Além disso, é quanto eu paguei a mercadoria, o CTN ele vai ainda especificar em relação a um valor previsto de livre comércio, então se estiver fora do mercado, o valor que eu paguei a mercadoria ele pode ser reajustado, tá? Então pode ainda reajustar o valor que eu estou pagando, por isso que então, é o custo da mercadoria, via de regra é o valor que eu paguei na mercadoria. Mas é só esse valor que compõe a base de cálculo do imposto de importação? Não, pessoal. Tá? A base de cálculo do imposto de importação ela é bem inchada, porque nós temos, então, o custo da mercadoria, mais o valor do transporte, a carga e descarga que se faz nos portos. Não pensa que quando vocês veem o pessoal descarregando nos portos, aquilo é de graça. Tá? Minha mãe dizia, de graça nem injeção na testa. Eu pensava, porque se fosse de graça eu também não ia querer tomar uma injeção na testa, né? Mas então, aquela carga e descarga e o seguro. Tá? Então, o seguro que é pago e toda a mercadoria importada ela tem que ter seguro para entrar no nosso país. Tudo isso faz parte da base de cálculo do imposto de importação. Né? Então, não é somente o valor do produto, nós temos uma base de cálculo bem inchada mesmo, tanto que isso é o que faz com que o imposto de importação também seja mais alto. Muitas vezes ele já tem uma alíquota mais elevada e essa base de cálculo mais inchada faz com que o valor a ser recolhido seja maior. O que é um ex-tarifário?
é quando nós importamos um produto que não tem similar nacional, tá? Ele tem uma redução, uma diminuição do imposto de importação, né? Essa redução, essa diminuição, o STJ chama de isenção parcial, né? Muitos chegam até a zerar, outros têm apenas uma redução, tá? E daí o STJ chama de isenção parcial. Então, se a gente importar um produto que ele não tem similar nacional, é importante, ele não pode ter nenhum outro produto parecido aqui no nosso país, tá? Então, não adianta a gente tentar configurar como se focinho de porco fosse tomada, que não vai dar certo, né? A gente tem que estar importando algo que realmente nós não temos nenhum produto parecido fabricado pela indústria interna. Se nós importarmos, então, um produto que nós não temos nada parecido fabricado pela indústria interna, ele vai ser um ex-tarifário, que vai ter uma isenção parcial do imposto de importação, então ele vai ter reduzido o seu imposto de importação. Tá? Aqui começa a vir os problemas do imposto de importação para o importador. Porque, vamos lá. Tá? O Bruno chegou na minha loja e o Bruno foi lá e comprou uma Ferrari de mim. Tá? Eu vendo só carros importados, eu digo, bah, Bruno, tenho aqui o catálogo da Ferrari, eu monto a Ferrari como ele quer, eu sou um vendedor autorizado da Ferrari aqui em Porto Alegre, e digo, tá, beleza, Bruno, a tua Ferrari deu R$1.300.000. O Bruno vai lá e passa o cheque, uma vez, R$1.300.000, tá aí, moça, pode descontar o cheque, já desconto, faço pedido para a fábrica da Ferrari. Aqui, olha todo o processo que vai acontecer. A Ferrari vai fabricar, porque é uma Ferrari exclusiva para o Bruno, né? O Bruno pediu uma Ferrari de duas cores, preto e branco, e a parte da frente azul, não sei por que me veio a cabeça azul, preto e branco, tá? Então a Ferrari vai fabricar, Ferrari vai entrar em todo o processo de importação, até chegar em algum porto da Itália, daí está tendo Covid-19, e daí vai demorar mais. Então o Bruno me comprou a Ferrari no início de março, eu vou entregar essa Ferrari para o Bruno em setembro, tá? E eu vou registrar a declaração de importação em setembro. Acontece que quando o Bruno comprou, vamos supor, é um exemplo, a alíquota do imposto de importação estava 30%. Então, sempre paguei 30%, negociei com o Bruno, eu calculei 30% de imposto de importação. No momento que eu vou fazer a declaração de importação, que é quando o produto está chegando, eu vou registrar a declaração, vou recolher o imposto de importação, é o momento após recessão, após Covid-19, e o presidente da República, a gente vai ver o presidente da República, ele pode fazer, ele aumenta a alíquota para 80%. Pessoal, de 30% ele aumentou para 80%. Né? Ele aumentou mais de 100% a alíquota. Tá? Ele aumentou quase 200% essa alíquota. Imagina, eu vou ficar apavorado. Por quê? Porque eu realizei um negócio jurídico com o Bruno, eu já recebi, faz 6 meses que eu recebi do Bruno, e eu calculei todo o valor da minha operação com base em 30% do imposto de importação. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que eu posso fazer? Nada, tá? O problema é meu, né? Se eu tiver prejuízo nessa operação, seja o que for, porque eu vou aplicar a alíquota vigente na data da declaração de importação, na data da DI, tá? Eu vou aplicar a alíquota na data da DI, ponto. Né? Não interessa se ela era maior ou menor, né? Como pode acontecer? Calculei 30% na data da DI, teve um decreto do presidente da República que baixou para 5% a alíquota sobre carros importados. Vou me beneficiar.
tá? Mas aqui a regra é muito mais o contribuinte se prejudicar do que ele se beneficiar. Tratando de imposto de importação, tá, pessoal? Então, esse é um grande detalhe que traz uma enorme insegurança jurídica para quem trabalha com importação, porque nós vamos estar sujeito à alíquota vigente na data da declaração de importação, tá? Então, fui lá, importei a Ferrari do Bruno e não paguei os tributos. Fiz a declaração de importação, não paguei os tributos. O que vai acontecer? Não vão liberar a Ferrari do Bruno. E aqui não é só imposto de importação, são todos os tributos que incidem sobre a importação, né? Obviamente, inclusive o imposto de importação, tá? Então, para eu liberar o produto importado, eu obrigatoriamente tenho que ter recolhido todos os tributos que incidem naquela importação. Só que, pessoal, importar uma Ferrari é fácil tu classificar que Ferrari é um carro. Isso é uma barbada, tá? Entretanto, vocês já imaginaram a quantidade... Oi. Alguém vai rir conosco aqui ou não? Vocês já imaginaram a quantidade de produtos importados que passam diariamente nos portos brasileiros? Tu classificar uma Ferrari como carro é fácil, mas chegam uns equipamentos, tá? Umas máquinas agrícolas, industriais, né? Diferentes. Como é que a gente vai saber o que é? Então, o que pode acontecer? A gente recolhe o imposto de importação com base na MCM, tá? Que significa nomenclatura comum do Mercosul, né? Então, cada produto tem uma NCM. E eu posso classificar o produto em uma NCM e a Receita Federal entender que é outra NCM, que não é aquela NCM correta, tá? A gente acabou de estudar que o não pagamento do tributo, ele causa a retenção do bem importado. Agora, uma divergência na classificação, tá? Então, se eu estou divergindo em relação à classificação, olha, eu classifiquei no NCM e a União, né, Receita Federal lá, por meio das autoridades aduaneiras, estão classificando em uma outra NCM, pessoal. O que vai acontecer? Eu tenho uma divergência, né? Essa outra NCM que eles estão classificando, ela é uma alíquota maior da que eu classifiquei, tá? Nesse caso, em que eu recolhi o imposto de importação, mas eu recolhi um valor menor do que o fisco entende correto, por uma divergência de classificação, única e exclusivamente por uma divergência de classificação, tá? O STJ entende que o poder público não pode reter o meu bem, o produto que eu estou importando. O que ele pode fazer? Ele pode realizar um auto de infração, fazer um lançamento de ofício e me cobrar a diferença. E me dar a chance para me defender, tá? Então, se teve uma divergência em relação à classificação do produto, pode, tá, o ente público me autuar, então realizar um lançamento de ofício, cobrar do contribuinte, daí lógico, dando prazo para o contribuinte impugnar e instaurar o processo administrativo. Entretanto, não pode reter o produto, mas somente quando existir divergência em relação à classificação dos produtos, tá? Regime de tributação simplificada. Professor, eu não entendi. Ele não pode reter, se Isso. classificação estiver divergente da classificação do Mercosul, ele não... Não. Eu não entendi. Acho que me perdi. Assim, eu sou importador, tá? Eu importei um produto, como eu disse, imagina a quantidade de produtos diferentes que tem, tá? Importei um produto agrícola e eu classifiquei numa NCM, tá?
que a alíquota é de 20%. Quando a União vai revisar a minha importação, ela entende que eu tenho que classificar em outra NCM, que esse produto é um outro produto, tá? E que a alíquota é 30%. Só que eu recolhi o imposto de importação de 20%. A União quer que eu recolha de 30%, ou seja, tem 10% da diferença. Nesses casos, Zaira, a União não pode reter o produto. O que ela pode fazer? Ela vai liberar o produto porque eu recolhi o que eu achava correto e ela vai me autuar. Ela vai cobrar a diferença, tá? Ah, tá. Cobra administrativamente depois, isso? Isso, exatamente. Vai cobrar tá? Beleza. Né? Mas existe a possibilidade de que eu entre com um processo para discutir essa questão da classificação? Isso. O que acontece? Foi o que eu disse, a União ela vai realizar um lançamento de ofício, que é o que nós conhecemos por auto de infração, e vai abrir um prazo para eu impugnar. A partir do momento que eu faço a impugnação, está instaurado o processo administrativo. Entendido, Zaira? Ok. Tá. Regime de tributação simplificada, né? É aquele regime que ele é aplicável às pessoas físicas, pessoal. Tá? Então, se uma pessoa física realiza uma importação... Se uma pessoa física realiza uma importação, mas assim, está importando para si mesma, tá? Não é uma importação com fins comerciais, tá? Vai pagar 60% do imposto de importação e vai ter isenção dos demais tributos federais. Entretanto, continua incidindo o ICMS importação. Então, não incide PIS, não incide COFINS, não incide IPI, não incide as taxas, tá? Paga 60% do imposto de importação. Então, exemplo, importei, chegou nos Correios, o que eu vou pagar? Eu vou pagar uma alíquota de 60% sobre o produto que eu estou importando. A alíquota é alta? Sim, é bem alta, tá? Mas a vantagem é que não incide os demais tributos. Isso quando a importação é feita pela pessoa física, né? Eu tenho isenção de produtos até $50, desde que eu utilize para mim, de novo, eu não tenho uma finalidade comercial de repassar esse produto, eu tenho uma finalidade de utilização do produto, então eu vou ter uma isenção de até $50 em relação aos produtos importados, então não pago o imposto de importação. Nós temos o regime de tributação especial para bagagens. Existe a isenção para bens de uso e consumo pessoal, às vezes as pessoas não sabem, né? Eu estava nos Estados Unidos, como eu disse, no final do ano, na virada, inclusive, e eu viajei com uma grande amiga minha da época do colégio, ensino fundamental, e ela morou nos Estados Unidos. Eu gosto muito de roupa. Quando eu comprei minhas roupas, estava lá, comprei minhas roupas, e a gente chegou, e ela disse, já tirei a etiqueta de todas as tuas roupas. E daí eu falei, mas por quê? Não, porque se te pararem, né, lá na alfândega, eu falei assim, parar na alfândega não vão tributar. Ela, por quê? E nossa, acho que ela já foi 8 vezes para os Estados Unidos, é um número bem grande de vezes que ela já foi. E ela morou lá. Eu falei, não vão tributar porque são bens de uso pessoal. Então, bens de uso e consumo pessoal, tá? Eles não são tributados, eles são isentos do imposto de importação. Mas vocês têm que ter muito cuidado, porque a gente advogava para lá no escritório a gente advogava para uma empresa que fazia um brechó de roupas usadas importadas. Daí a mulher foi pega no controle alfandegário com 5 malas. Só que deram 5 malas de roupa. O professor ensinou em aula que não incide para bens de uso pessoal. Era diversas roupas de diversos tamanhos, de diversos estilos, muitas roupas eminentemente masculinas, tá? Então aqui tu tem uma finalidade comercial na importação. Olha, eu viajo para os Estados Unidos e eu trago 15 camisas igual a essa de diversos tamanhos.
eu estou tendo uma finalidade comercial. O certo é eu recolher a tributação e se eu não declarar e eu for pego, eu vou ter que pagar. Tá, pessoal? Então, bens de uso e consumo pessoal são aqueles que realmente eu fui lá, comprei roupa nos Estados Unidos, tá? Para mim. Então, vai incidir, tá? Eu tenho $500 de isenção. Então, até Professor, esse imposto, ele tá naquele Simples Nacional? o imposto de importação, não. Inclusive, Anderson, a gente vai ver que tem um regime diferenciado de importação quando as empresas do Simples importam produtos do Paraguai, tá? Então, tem R$500 de isenção. E essa isenção, hoje mesmo estava conversando lá no escritório com o meu sócio, hoje eu descobri que o meu sócio já foi muambeiro. Olha que legal, pessoal. Tá? Conversando com ele, ele falou que ele já, na época que ele era estagiário, ele ia até o Uruguai, comprava produtos e voltava. E daí eu falei, tu sabe que, na verdade, a tua isenção era a cada 30 dias? Ele falou, não sabia. Eu falei, a gente acha que muitas pessoas fazem o quê? Vão lá no Uruguai e alugam um imóvel após passar a alfândega, ficam indo e voltando. Se for parado uma vez, está dentro da cota, levou os produtos para o Brasil, voltou, foi parado de novo, pessoal, tu vai ser cobrado, tá? Tu vai ser tributado e tu vai ser multado, porque tu estourou a tua cota. Tu tem essa isenção a cada 30 dias. Tu não pode ficar fazendo isso sempre, tá? Então tem que ter esse cuidado. Pessoal, sei quem já viajou para o exterior de avião e voltou com excesso de... extrapolou a cota, tenho certeza que nenhum de vocês, mas eu tenho certeza que vocês conhecem algum amigo, né? Alguém se habilita a falar como acha que é feito esse controle? Como é que eles escolhem quem vai ser parado na alfândega? O que vocês acham? Alguém habilita a falar o que pensa? Quando a gente passa ali pelo pessoal da Receita. O Anderson deve saber bem. Anderson. O Anderson já trabalhou no aeroporto, deve saber bem. Sabe como é que o pessoal para ali? Mas eu não, pela Receita eu não sei falar. Não? Então, só pela parte do crime ali, pela parte do imposto não é comigo. Uma amostra aleatória. Eles olham para a cara do sujeito e decidem se vai parar ou não. Isso é o que todo mundo pensa, sabia, Zaira? E tu sabia que não Eu, é inclusive. assim? Mas não é assim. Olha, agora vocês vão cair da cadeira. A Receita Federal, ela utiliza inteligência artificial para parar as pessoas que vêm do exterior, tá? Um avião, quando ele fecha as portas lá no exterior, então nós estamos voltando dos Estados Unidos, fechou as portas, ele só vai ter autorização de pousar no Brasil se ele encaminhar uma lista com todos os passageiros, todas as malas dos passageiros. Então, a Zaira, 3 malas, cada mala 21 quilos, tá? Já 2 malas 21 quilos, uma mala, uma bagagem de mão, tá? Então, quando a gente chega do exterior, já tem essa listagem com a Receita Federal. A Receita Federal, ela cruza esses dados, tá? Com os dados da ida. Então, há quanto tempo a Zaira ficou fora? Quantas malas a Zaira levou quando ela embarcou no Brasil? Qual o peso das malas da Zaira? Ela cruza esses dados com outros algoritmos que ela não nos fala, tá? Que não são divulgados. E por meio de reconhecimento facial, eles param as pessoas no aeroporto. Vou parar a Zaira. Quando tu desce do aeroporto, faz um reconhecimento, já sei onde é que está a Zaira, e daí parece que é aleatório, tá? Mas hoje, quando a gente é parado no aeroporto, não é mais aleatório, tá, pessoal? É por meio dessa tecnologia. Que legal. Mas isso só em questão de aeroporto, né?
Inteligência Se artificial? for assim, se for assim, fui para o Paraguai, voltei, comprei lá, não deixa de ser, né? Outro país Não, e mas tal, chegar lá, aí é diferente. nos portos também, tá? Nos portos, a inteligência artificial funciona bem também. Eles fazem toda uma checagem de histórico da importação, porque imagina, se eles forem abrir cada container para fiscalizar, né? É impossível. Então, nos portos também acontece a utilização de inteligência artificial. A Receita Federal do Brasil é o órgão de fiscalização, um dos órgãos de fiscalização que mais utiliza a inteligência artificial no mundo, tá? Ela literalmente ensina diversos países de primeiro mundo a utilizar a inteligência artificial para fiscalizar os contribuintes. Seguindo então, pessoal, o RTU, Regime de Tributação Unificada, que aplica-se às microempresas optantes pelo Simples Nacional, pergunta do Anderson, né? Então, o imposto de importação está fora. Quando elas importam mercadorias via terrestre do Paraguai, elas pagam 25% sobre o valor da mercadoria, e esse valor ele é dividido entre imposto de importação, IPI, PIS e COFINS. Tá? Então, é uma alíquota única, também é aplicável única e exclusivamente para as importações vindas do Paraguai. Tá? Agora vem uma questão que torna mais difícil a importação no Brasil, que são as exceções aos princípios da legalidade e os da anterioridade, tanto de exercício como nonagesimal. Tá? Por que exceção ao princípio da legalidade? Quer dizer que o imposto de importação ele pode ser instituído por outro instrumento que não seja a lei? Não, ele é instituído pela lei. Entretanto, ele pode ter as suas alíquotas fixadas por ato do chefe do Poder Executivo, então por decreto do Presidente da República. Nos dias atuais, decreto do Jairzinho. O Brasil, ele até acaba repassando essa competência para a Câmara de Comércio Exterior. Então, ela que fixa, via de regra, as alíquotas do imposto de importação. Tá? Então, notem, não precisa de uma lei, um decreto. Hoje, a gente está vendo muito decreto, né? É o que a gente mais vê nos dias atuais em Covid-19, são decretos dos presidentes, do presidente, dos governadores e dos prefeitos, tá? E por meio de decreto ele pode aumentar e diminuir a alíquota dos produtos em relação ao imposto de importação. Aqui vem a importância de nós sabermos que ele é um imposto com caráter extrafiscal, porque exatamente para garantir que ele vai ter essa maleabilidade que se utiliza o decreto. Não existe razão para até uma lei ser aprovada, não. Se utiliza decreto. Anterioridade de exercício, ele não respeita. O que é anterioridade de exercício? O tributo só pode ser cobrado no próximo exercício financeiro. O imposto de importação não está sujeito à anterioridade de exercício, então ele pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro. Se aumentar a alíquota em 2020 pode ser cobrado. E também não respeita a anterioridade nonagesimal, que é aquele prazo de 90 dias em relação ao aumento da alíquota e da base de cálculo. E aqui que está o grande problema. Quando a gente soma essas 3 exceções, a gente está dizendo que, por meio de decreto, a partir do momento que o decreto é publicado, nós temos uma nova alíquota do imposto de importação, que pode ser, inclusive, aumentando o imposto de importação. Tá? Então, lembrem do negócio que eu fiz com o Bruno, que eu vendi uma Ferrari. Em março, ela chegou em setembro. Digamos que no dia 10 de setembro eu ia registrar a minha DI. E no dia 9 de setembro, o Jairzinho faz um decreto aumentando de 30% para 80%, pessoal. Tá? Então, por meio de decreto, sem respeitar as anterioridades, eu já estou sujeito a esta nova alíquota do imposto de importação, porque ele é exceção a esses 3 princípios. O imposto de importação ele pode ter alíquotas específicas e alíquotas ad valorem, que a gente conversou naquela nossa aula de revisão. Tá? A alíquota ad valorem
é a alíquota que nós mais estamos acostumados no direito tributário, que é um percentual sobre uma base de cálculo. Isso é uma alíquota ad valorem, tá? E uma alíquota específica é sempre o mesmo valor por uma unidade de medida. Então, olha, R$2 de imposto de importação por barril de petróleo. Não interessa se o barril de petróleo é $50, $80, $120. Não interessa, tá? A alíquota vai ser sempre a mesma. Isso é uma alíquota específica. É só um exemplo, tá? Não é assim que é tributado o barril de petróleo. É só para vocês entenderem que eu utilizo uma unidade de medida. Eu tenho um regime que nós chamamos de regime de drawback, é um regime complexo, mas para vocês terem conhecimento de que ele existe, é quando eu importo para exportar. Então, eu importo insumos, fabrico um produto e eu exporto o produto, tá? Via de regra, quando eu importo para exportar, eu suspendo a cobrança do imposto de importação. Então, eu vou lá, importei os insumos para fabricar esse computador, para exportar esse computador lá para a Inglaterra, tá? Quando entrou os insumos que eu precisava para fabricar esse computador, eu suspendo a cobrança do imposto de importação e quando eu mando para a Inglaterra, eu vou verificar se incide ou não imposto de exportação. Tá, pessoal? Então, o regime de drawback, ele serve para isso. Quando eu adquiro produtos que eu vou realizar algum tipo de modificação da sua natureza dentro do nosso país e vou levar para fora e vou exportar, tá? Isso aí é obrigatório? Eu não entendi muito bem. Se eu já vou pagar a exportação, não tem por que eu pagar a importação para fabricar e depois já pagar a exportação também, né? É isso. Essa é a vantagem do regime de drawback. Não é obrigatório, mas é melhor, né? Não. Eu digo assim, eu comprovando que... Nem precisa comprovar, eu só... Precisa. Não é tão simples assim. Eu que simplifiquei, tá? Não é tão simples assim o regime de drawback. Tá? Não, eu digo assim, eu só manifestando que eu vou fazer uma exportação, obrigatoriamente eles têm que deixar de me tributar a importação desses produtos? Na teoria, sim, Anderson, mas é só o que eu estou dizendo que não é tão simples, mas é isso. A ideia do regime é esse, tá? Mas tu tem limitação temporal, tu tem 3 regimes de drawbacks diferentes no nosso país, tá? Tu tem que ver se tu te enquadra em algum. Aqui nós estamos falando de uma maneira geral. De uma maneira geral é isso. Importou para exportar, tu não paga o imposto de importação, tá? Se tiver uma isenção para exportação, aí obviamente vai pagar a importação. Oi? Se eu tiver uma isenção para pagar imposto sobre exportação, aí eu pago a importação. Não paga de qualquer forma. Até porque a gente vai ver, a maior parte dos produtos são isentos do imposto de exportação. Tá? Porque é a vantagem para um país tributar de uma forma mais exagerada a importação e aliviar a exportação. Tá? Obrigado. De nada. Erro culposo é diferente de declaração falsa, tá? O erro culposo é quando eu realizo uma declaração indevida. Exemplo, eu declaro equivocadamente a quantidade do produto que eu estou importando, eu classifico ele de forma errada, mas não que eu acho que eu não classifico com convicção, eu classifico ele de forma errada mesmo. Errei na hora de digitar NCM. Tá? Porque se eu tenho uma declaração falsa, é pena de perdimento. Se eu tenho um erro culposo, uma declaração indevida, eu recolho a diferença do tributo e libero meu produto. Tá? Eu não vou ter a pena de perdimento. Esse, inclusive, é o posicionamento da STJ que eu trouxe para nós aqui. Tá? Então, o que fala, olha, administrativo, desembaraço aduaneiro, erro de classificação das mercadorias importadas, ausência de má-fé, pena de perdimento, inadequação. O erro culposo na classificação aduaneira de mercadorias importadas, se devidamente declaradas ao fisco, não se equipara à declaração falsa de conteúdo e, portanto, não legitima a imposição da pena de perdimento. Hipótese em que se discute a possibilidade de aplicação da pena de perdimento no caso de haver erro na classificação aduaneira de produtos importados sem a constatação de má-fé do importador. Então, não agiu de má-fé, declarou equivocadamente, porque classificou errado, seja o motivo que for, né? Então não está agindo de má-fé, não está declarando
de forma equivocada propositalmente a quantidade ou qual produto está importando, tá? Então não está sujeito à pena de perdimento, né? O STJ realiza essa diferenciação. Agora vamos então rapidamente para o imposto de exportação. Alguém fez um risco ali, pessoal. Pessoal, alguém está riscando na sua tela do computador e fica riscando aqui, e eu não sei como apagar isso, tá? Eu vou ver se eu, parando a divisão de tela e voltando, apaga. Sei porque hoje deu exatamente esse problema na reunião com os professores. Então, imposto de exportação. A competência também é da União. Ele também é um imposto que ele tem um caráter extrafiscal bem grande, tá? O que vai ser exportação para o direito tributário? Agora é o contrário. Na importação era entrada, a exportação é a saída do território nacional. Na importação é o produto estrangeiro, na exportação é o produto nacional ou nacionalizado, tá? O que é produto nacionalizado, pessoal? É aquele produto que inicialmente ele é importado, mas ele fica por um bom tempo no nosso país, ou ele sofre algum tipo de transformação no nosso país, então algum tipo de industrialização. Isso é o produto nacionalizado. Então o imposto de exportação ele vai incidir sobre o produto nacional e o produto nacionalizado, tá? Se na importação é a entrada do fato gerador, na exportação é a saída do território nacional. De novo, é bem difícil tu saber quando que sai o produto do território nacional. Então nós criamos ficções jurídicas. Nós criamos ficções jurídicas para verificar esse momento, tá? Pode ser a liberação da autoridade aduaneira, então quando dá o ok da autoridade aduaneira, a data do embarque ou a data da saída constante na declaração de exportação. Essas serão as ficções jurídicas utilizadas para a realização do fato gerador do imposto de exportação. Professor, Oi. a Thaís está pedindo para explicar de novo o que é o produto nacionalizado. Ah, tá. Obrigado, Zaira. Se alguém escrever no chat, eu não estou olhando, tá? Por favor, falem. Não tenham vergonha. Né? Thaís, o que é o produto nacionalizado? Tá? É quando a gente realiza a importação de um produto, então ele é estrangeiro inicialmente, ele é um produto estrangeiro, mas como ele foi incorporado à economia interna brasileira, ficou anos aqui, tá? Ele se torna nacionalizado. Ou eu importo um produto, né? Então eu trago um produto estrangeiro e eu realizo algum tipo de modificação, tá? Vamos lá, eu vou lá e importo todo esse aparelho celular, só que quando chega aqui no Brasil, eu coloco um sistema diferente, eu coloco mais uma câmera nele. Olha, quando eu coloco uma câmera nesse aparelho celular aqui, ele se torna um produto nacional? Não. Imagina, ele é todo um produto estrangeiro que tem uma câmera que eu coloquei. Mas eu realizei algum tipo de modificação, algum tipo de acréscimo? Sim. Então ele é considerado, Thaís, um produto nacionalizado, tá? Porque eu peguei, ele era um produto estrangeiro, quando eu realizei algum tipo de modificação no meu produto, eu nacionalizei este produto, tá? Entendido, Thaís? Thaís? Compreendeu a explicação, Thaís? Tá respondendo no chat, professor. Ah, tá bom. Ela respondeu o quê? Que sim, que não? Que sim. Ela tá sem microfone, professor. Imaginei. Então, se alguém puder ir me dizendo, tá? Por favor. Sim, obrigado, ela falou. Ah, tá. De nada, Thaís. Né?
Imposto de exportação. Então, o fato gerador, ele vai acontecer quando? Em regra, no momento do registro da exportação, a gente viu, se cria essa ficção jurídica, tá? Porque é muito difícil a gente saber o momento que o produto sai do nosso país. O sujeito ativo é a União. O sujeito passivo vai ser o exportador ou quem a lei equiparar ao exportador. A base de cálculo é o preço do produto, aqui diferentemente do imposto de importação, aqui a base de cálculo ela não é inchada, ela é só o preço do produto. Da mesma forma que o imposto de importação, ele vai ser exceção à legalidade e às duas anterioridades. Então, decreto do presidente da República ou ato da Câmara de Comércio Exterior, hoje o Brasil acaba fazendo essa delegação, e já tem a validade de forma imediata. Então, também gera uma insegurança jurídica, tá, pessoal? Importante. Como é vantagem para o governo incentivar a exportação, a maior parte dos produtos são isentos do imposto de exportação. Pouquíssimos produtos sofrem a incidência do imposto de importação. Um deles, por exemplo, é o cigarro. Mas a maior parte é isenta em relação ao imposto de importação. Tá bem, pessoal? Pergunto, alguma dúvida? Voltando aqui, alguma dúvida em relação à aula de hoje, pessoal? Ou tudo certo? Tudo certo? Ou alguém tem alguma dúvida? É isso, então? Pessoal, ninguém tem nenhuma dúvida? Não esqueçam de ir lá no AVA, vou falar todas as vezes o meu conselho. Façam isso agora, aproveitem esse restante de sexta, para depois sim sextar de verdade, tomar o vinho lá da Zaira, tá? Hoje eu vou imitar a Zaira, também vou tomar um bom vinho. Então, pessoal, já façam, o trabalho está bem mais simples, que é só juntar uma declaração de importação lá no AVA, então pesquisem, deem uma lida para ver como é uma declaração de importação, tá? Não precisa preencher, mas eu só quero que vocês vejam como também o preenchimento não é tão fácil do ADI, tá? E juntem lá no AVA. Da minha parte era isso, fico à disposição aqui no celular, no grupo no privado do WhatsApp, qualquer dúvida, tá bem? Boa noite, boa sexta e bom final de semana. Abraços e beijos para vocês, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Pode ser em imagem, sim, a declaração de importação. PDF, tá bom, Leandro? Feito? Então tá. Até mais, pessoal. Abraço.